E aí pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do gráfico. No vídeo de hoje vamos ver no Photoshop como fazer um degradê ou gradiente. Inclusive é uma das coisas que vocês já me pediram e já temos vídeos ensinando a fazer no CorelDRAW, no Illustrator e no InDesign. Então vamos lá, você está aqui com o seu Photoshop aberto. Então vamos ver como fazer. A primeira coisa é saber que a ferramenta gradiente ela está aqui na sua palheta. Ó. Se você deixar o mouse pressionado, ele, na verdade em cima, ele vai mostrar para você Gradient Tool. Ou se você simplesmente apertar a tecla G, ele vai simplesmente selecionar ela para você. Legal, aqui eu tô com um arquivo criado em branco, um layer com transparência. Se eu simplesmente após selecionar minha ferramenta, clicar e arrastar em qualquer ponto, podem ver que ele criou um degradê para mim. Esse degradê ele tá pegando da onde essas cores, de onde o Photoshop tira essas cores. Essas cores daqui, que são as cores de fundo e as cores da frente de fundo, né? Então essa cor de cima, se eu quiser mudar ela aqui, posso colocar por exemplo um vermelho. Eu vou vir aqui e escolher um amarelo. Lembrando que aqui eu estou fazendo em RGB, mas você pode colocar qualquer outra cor, seja CMYK, indiferente. Então podem ver que ele assume a posição que você quer. Você pode mudar a angulatura de onde está vindo, basta você clicar com o seu mouse e arrastar, ele vai fazer para você. Quanto menos você clicar, ou quanto menor o espaço ficar entre um ponto e outro, mais seco fica o gradiente, fica essa transição de uma cor para outra. Então se você quiser uma coisa bem seca, ó, você dá um pontinho, se você quer uma coisa mais uniforme, você clica e arrasta mais. E se você quer fazer angulaturas mais exatas, você pode pressionar, eu vou clicar aqui de cima e arrastar para baixo, mas vou pressionar junto o Shift no meu teclado. Ele pega um ângulo reto, ó, ele não fica bagunçando nada. Inclusive eu posso fazer também para vir para os outros lados, ele vai fazendo uma angulatura, ele nunca fica fazendo ela tão quebrada. Então fica mais fácil para você, se você quiser fazer algo uniforme e algo em ângulos exatos. Legal? Mas aí tem mais opções, por exemplo, eu estou fazendo aqui, que nem eu falei, com essas cores, posso definir as cores em CMYK aqui, se eu quiser. Vamos supor que eu quero um azul, 100 de ciano, 80 de magenta. E aí aqui eu quero um ciano mais claro, eu quero uns 50 de ciano e o resto eu não quero mais nada. Vamos supor que ao invés de um gradiente assim, eu quero um gradiente que ele forme como se fosse uma bola, que é o nosso radial. Estão vendo aqui em cima? Se você deixar o mouse em cima, ele vai literalmente escrever para você, radial gradiente. Você pode clicar nele e ele cria para você, é a mesma coisa. Ai Bruno, mas eu quero que ele comece pela cor escura para fora e a cor mais clara dentro. Basta você vir aqui, ainda na sua paleta de cor, clicar nessa setinha, ó, tem uma para a esquerda e uma para baixo, você clica, ele inverte a sequência de cor para você e aí você consegue fazer isso. É a mesma coisa, o mesmo processo. Ah, eu quero puxar aqui do cantinho, eu quero que comece de uma diagonal a outra, você pode fazer o degradê como você quiser, basta você clicar e arrastar. E temos outras opções aqui de degradê também. Aqui só vai variar cores e qual que a gente quer que fique em primeiro plano e segundo plano, né? É indiferente. Você tem a opção de clicar nesse outro aqui, ele vai fazer como se fosse... é um ângulo esquisito. Eu nunca cheguei a usar, mas é interessante mostrar, né? Parece que tem uma coisa girando assim. Então você também pode fazer esse, é pouco usual. A gente tem aqui como se fosse em 3 partes do gradiente. Eu vou clicar e mostrar, fica mais fácil de entender. O que ele está fazendo? Eu vou clicar do meio para fora, fica mais fácil mostrar. Ele pega, no caso ele está pegando a minha cor da frente aqui, ele está deixando lá no meio e as outras duas ele deixa entre elas. A grosso modo ele faz tipo um sanduíche em degradê, né? Então a parte mais clara ela vai se mesclando para somar com as que estão nas outras extremidades. Eu posso clicar com o Shift e também fazer ângulos mais certinhos, ou eu posso clicar e arrastar ao meu gosto, ele vai fazer a angulatura conforme o mouse for preenchido. Mesmo esquema, quanto mais se arrastar, mais suave fica, quanto menos você arrastar, mais seco fica o gradiente. E temos essa nossa última opção aqui de gradiente, que é o Diamond, seria diamante. Ele faz uma luzinha, dependendo do que você for fazer, pode até ficar bonitinho. Você pode clicar também, arrastando mais aqui, pode mudar a cor que você quer em primeiro plano,
também é uma opção. Geralmente eu acho mais bonitinho quando o pessoal usa esse Diamond com cinza, por exemplo. Não sei se é bem essa cor, mas eu vou fazer aqui pra gente mostrar. Literalmente fica parecendo um brilhozinho ou algo mais bonitinho. Vão ser poucos os casos que você realmente vai acabar usando ele, mas é interessante ver. E por aqui a gente pode mexer e mudando nossas cores, complementando como a gente quiser o nosso gradiente. A gente tem outras opções aqui também. Deixa eu voltar pro meu gradiente padrão, que é aqui em cima, ó, estão vendo? Ele tem algumas coisas básicas que já vem, tipo um degradê com uma transparência, é que aqui ele já tinha assumido uma cor. Eu vou criar um novo layer aqui e apagar esse. Então temos uma transparência novamente. Se eu clicar, ele já vai aplicando um degradê para mim com transparência. Eu peguei uma imagem aqui só para poder mostrar, eu peguei como se fosse uma pintura, só para poder mostrar melhor como fica esse efeito de gradiente. Inclusive já me perguntaram como fazer isso no Corel e eu vou fazer um vídeo a respeito também mostrando esse efeito, tá? Que tem gente que gosta para usar, vamos supor, numa capa de CD ou algo do tipo. Vamos pegar aqui o nosso gradiente de novo. Eu vou deletar ele e fazer um do zero. Criar um novo layer aqui para mim. Legal? Então por cima desse layer eu vou aplicar o meu degradê assim. Então vamos supor que eu quisesse com uma coisa mais verde, quisesse fazer uma coisa mais natureza. Vamos colocar aqui uns 160. Vamos zerar esse layer aqui e vamos puxar. Então você consegue fazer assim, e aí se você quiser aplicar algum outro efeito depois, como um Multiply, um Color Burn, um Linear Burn, um Dark Color, aí você pode ir a seu critério olhando o que vai combinar melhor. É só para mostrar que ele tem a opção de criar já um degradê com a transparência, tá? Aqui, por exemplo, eu acho que um Multiply ficaria legal. Outra coisa que nós temos aqui de opções de degradês, se a gente clicar aqui, tem fora o nosso básico, né? Tem aqui tons de azul já prontos, que você pode clicar. Gostei desse, por exemplo. Clique em OK. A hora que você criar aqui, eu vou criar um novo layer e apagar esses outros. Ele já preenche para mim com aquele tipo de degradê, aquelas cores que a gente tinha achado aqui no azul. Temos de diversas cores, algumas até feias, né? Nas versões mais antigas do Photoshop não tinham todas essas prontas. Temos aqui os tons de cinza, tons para lembrar mais como se fosse uma coisa de nuvem. Podem ver que são pontos bem clarinhos que se diferenciam um pouco uns dos outros. E tem também algumas outras listas de cores aqui que você pode olhar e fuçar. Agora vamos ver como poder personalizar o seu gradiente com quantas camadas de cores você quiser, da maneira que você quiser. Ao invés da gente clicar nessa setinha aqui, se a gente clicar aqui no meio onde está o degradê, ele abre essa janelinha pra gente. Primeiro vamos entender o que são os pontos de cima, esses que estão pretinhos. Os pontos pretos são... Tudo que está preto é o quanto vai ficar visível. Quanto mais preto, mais visível. Quanto mais branco, mais transparente. Então vamos ter uma noção? Se a gente clicar aqui, ó, ele está mostrando que a minha opacidade é 100%. Se você simplesmente procurar um ponto e clicar, ele vai assumir aquela cor. Ele achou opacidade zero, ou seja, é branco. Branco é transparente, então por aqui você controla também um degradê transparente. É uma opção para você poder estar montando. Vamos voltar aqui novamente. Então não, eu não quero que fique assim. Você vem na sua opacidade, se aumenta 100%, ele vai ser uma coisa chapada. Vamos fazer aqui de novo, viram? Ou se não, eu quero que fique um pouco apenas transparente. Você vem e vai mexendo aqui. É óbvio que transparência, para você poder ver, deixa eu deletar esse layer aqui e ligar este de baixo. Para você poder ver o efeito de uma transparência, o ideal é que você coloque em cima de uma outra imagem. Como puderam ver, essa parte não estava com transparência, pintou de branco, e essa parte deu uma transparência com a porcentagem que eu deixei. Legal, vamos tirar ela aqui, vamos voltar. Então a gente já sabe que quanto mais branco, mais transparente, quanto mais preto, mais vai mostrar a retícula, a porcentagem correta da sua cor. Vale a mesma coisa para os dois pontos, tanto o ponto da esquerda quanto o ponto da direita. Em relação a esse de baixo, é aqui que a gente pode clicar e simplesmente escolher a cor que a gente quiser. É uma forma da gente vir aqui também, em vez de clicar nos quadradinhos aqui de baixo e colocar, por exemplo, eu quero um vermelho. Coloquei aqui, aí eu venho nesse de baixo, vamos supor que eu quero um laranja. Então vou colocar aqui 100, 60, na verdade seria o inverso, 60, 100, isso trabalhando em CMYK, tá pessoal? E pronto, se eu clicar aqui, eu tenho o meu degradê. Só que eu tenho... Bruno, então qual que é a diferença de eu usar aqui e usar aqui? É mais fácil usar o de baixo se você for usar apenas duas cores. Usar esse que está aqui na palheta.
Porém, se você quiser personalizar com mais cores, é onde ele vai se diferenciar. Você tem a opção de clicar aqui em cima, ó, ele criou um ponto a mais. Nesse ponto a mais, o que você vai controlar? Se ali ele vai ficar mais apagadinho. Aí eu vou vir nesse daqui, por exemplo, ó, e deixar mais preenchido, só para vocês poderem ver. Lembrando que eu estou fazendo em cima de uma camada vazia, para vocês poderem ver a diferença aqui na imagem que está embaixo. Viram? É isso que é o efeito da transparência lá. Só que a gente tem outras opções que podemos fazer. Ah, eu não quero isso. Clica e arrasta para baixo, ele vai tirando esses pontos que a gente criou. E a gente tem a mesma opção embaixo. Só que quando você clica embaixo, como pode ver, ele te dá opções para cores novas. Então eu vou escolher algumas cores aqui bem absurdas, algumas que vão até doer um pouco o olho, só para a gente poder ver a discrepância, a diferença. Podem ver que aqui eu vou poder criar uma quantia gigante de degradês, de cores mescladas. Então essa que é a diferença. Ah, Bruno, mas ficou feio pra caramba. Mas que às vezes você quer fazer um arco-íris, por exemplo, você sabe como fazer o arco-íris agora dentro do Photoshop. Lembrando que isso daqui também vale para todas as outras opções, como radial, aquela que parece um cone, e essa outra aqui das várias faixas, né? E também vale para essa no modo estrela, que talvez lembre até alguma coisa de pintura. Mas enfim, é assim que você pode trabalhar com gradientes, com degradês dentro do Photoshop, pessoal. Se isso te ajudou, senta o like, compartilha, se inscreve. Se tiver sugestões de vídeo ou alguma dúvida, coloca logo abaixo aí nos comentários. Dúvidas como essa, inclusive essa do degradê, é que ajudam a trazer o conteúdo que vocês querem. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!